Bem, pessoal, vamos lá para mais um problema. Agora o capítulo é o capítulo 5, o problema 12. Ele diz o seguinte: duas forças horizontais, F1 e F2, agem sobre um disco de 4 kg, que desliza sem atrito sobre o gelo, no qual foi desenhado um sistema de coordenadas x e y. A força F1 aponta no sentido positivo do eixo x e tem módulo de 7 newtons. A força F2 tem um módulo de 9 newtons. A figura 5.34, essa daqui, mostra a componente Vx da velocidade do disco em função do tempo. Qual é o ângulo entre as orientações constantes das forças F1 e F2? Ok? Então vamos lá. Agora o problema número 12, né? Capítulo 5. Problema 12. Ok? Então o problema é o seguinte: ele tem um disco, né? E que é aplicada uma força F1 na direção do eixo X. Aqui está o eixo X. Ok? Esse aqui é o eixo X. A força está aplicada na direção do eixo X. E ele diz que existe uma força F2, certo? Que também é aplicada ao objeto, que faz um certo ângulo θ, né? Ok? Ele diz que o módulo de F1 é igual a 7 newtons, o módulo de F2 é igual a 9 newtons. Ok? E diz mais, né? E vai pedir o ângulo. A pergunta é o ângulo, né? Que é o ângulo θ, né? E diz mais, que o gráfico, né, da velocidade Vx pelo tempo é mais ou menos isso aqui, que está desenhado lá no livro, né? Então, aqui é menos 4, a velocidade é menos 4 quando o tempo for igual a 0. E quando o tempo for 3, aqui o correspondente é o valor 5, velocidade em metros por segundo, o tempo em segundos. Ok? Bem, a aceleração, né, no eixo x, ou a aceleração x, vai ser o que? A variação da velocidade. Então, Vx final menos a velocidade em x inicial, sobre a variação do tempo, nota t. Ok? Se você olhar para o gráfico, a variação da velocidade é o quê? Quando t for 0, ela é menos 4. Quando t for 3 segundos, ela é igual a 5. Então, 5 menos 4 sobre a variação do tempo, 3 segundos. Ok? Então, sua aceleração em x, já encontramos já a aceleração, vai ser igual a, se você fizer as contas aí, 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bem, e com relação à força, né? Se você olhar para cá, eu vou desenhar um diagrama de corpo isolado para esse cara aqui, né? Então você tem o carinha de massa M, né? Tem uma força para cá, F1. Tem uma força para cá, F2. E tem um ângulo entre essas duas forças, ok? Note, no eixo X, que é o que me interessa, né? No eixo X, a força resultante é quem? Supondo que para cá é positivo, então vai ser a componente no horizontal F1, menos, só que note, quem é a componente ou a projeção dessa força F2 aqui nesse eixo X aqui horizontal, ok? Então vai ser o quê? Vai ser F2 vezes, aqui está com ângulo, então aqui está sem um ângulo, ok? Então note, se aqui é θ, né, a componente x vai ser F2 cosseno θ, ok?
Então, F2 cosseno de θ. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração no eixo x. Ok? Lembrando, eu estou querendo a projeção em x, né? Então, eu quero projetar em x, né? Aqui seria, por exemplo, seria o ângulo π menos θ, ok? Mas lembrando, aqui a projeção seria o cosseno de π menos θ, né? Ou 180 menos θ. Que se você expandir isso aqui vai dar exatamente menos, né? O cosseno de θ. Por isso que quando você projeta aqui, né? Você projeta aqui esse ângulo, esse vetor aqui nessa componente, aparece esse menos aqui, ok? Então está explicado aí. Então você tem, na verdade esse ângulo é π menos θ, ok? Aqui é π, ou seja, 180 graus menos θ, que é esse ângulo, então π menos θ, mas o cosseno, a projeção aqui é cosseno, então cosseno de π menos θ vai ser igual a menos cosseno de θ, ok? Que está escrito aqui, menos cosseno de θ. De maneira que, vamos lá. Então, olhando agora, a gente vai escrever o seguinte, né? Colocando F1, colocando o cosseno em evidência, né? Meu objetivo é achar o ângulo. Então, eu vou botar esse cara para lá, esse cara para lá, esse cara para cá. Então, fica F1 menos a massa vezes a aceleração em x tem que ser igual a F2 cosseno de θ. Ok? Então, o cosseno de θ tem que ser igual a F1 menos a massa, aceleração em x, sobre F2. Ok? Finalmente, θ vai ser a função inversa, né? O cosseno a menos 1, arco cosseno, né? De quem? De F1 menos m ax sobre F2. Ok? De maneira que, se você substituir os valores, θ vai ser o cosseno a menos 1 de 7 menos 3 vezes 4 sobre 9. Isso aí vai dar 123,74 graus. Ok? Bem, pessoal, é isso aí. Continue acessando www.fisicabasica123e4.blogspot.com.br e a gente se vê no próximo exercício. Até mais.